Dá pra gente saber quem que é esse anticristo? Ele tá na Terra, não tá? Tem... Eu sei da resposta, mas é bom, né? Não, tem gente que fica deduzindo, né? Trump, como é que é? Elon Musk. Elon Musk, é uma... Né? Sim. É possível que ele... Pelo menos na cabeça das pessoas, né? Se tem como, pelo menos, alguns sinais de que ele já pode estar na Terra. Se você crê... Ele vai ser... Tem uma vertente que pode ser islâmico, né? Sim. Islâmico... europeu. Dá para saber, meu pastor? Na realidade, o que a Bíblia afirma é que o espírito dele já atua, né? O espírito, a atuação em si, a gente já vê um prenúncio dos acontecimentos já como sendo partes já daquilo que ele vai exercer, né? O espírito que atuará nele já atua hoje. Ele já está atuando não de uma forma clara, mas ele já está atuando de forma... Né, ele já está dando... Preparando o cenário. Agora, é um pouco difícil, porque pode ser que sim, pode ser que não. É uma pergunta bem complicada, até porque, como a gente não sabe... O maior sinal que a gente tem é a saída da igreja. Como a gente não sabe quando a igreja sairá, então fica difícil da gente entender se ele... Agora, o que aparece são pessoas que têm as mesmas personificação dele. Sim. As mesmas que atuam ao longo da história, longo da história. E aí usando isso aí que o pastor está falando, a gente pode até mesmo dentro das epístolas gerais pegar o que João fala propriamente na sua carta, né? Sim. Cuidado com os anticristos, né? Que desde aquele tempo já existia, viu? Então, isso. tipo assim, contra Cristo, a doutrina de Cristo, tudo contra Cristo. Aquele do bigodinho, esses assim, são representação também do anticristo. São representação. São pessoas que atuaram na mesma iniquidade que ele atuará, né? Então, ali eu vejo que foi o quê? Um princípio, a gente pode até dizer um princípio de dores, né? Então, na realidade, eles atuaram no espírito dele, mas não era ele. Né? Assim como os profetas atuaram no mesmo espírito de Cristo, né? E o diabo também não sabe quem é, ou sabe? Difícil, porque assim é uma coisa que demanda o futuro, né? Não sei se o anticristo. Eu vejo assim no meu ver, ele não é onisciente, ele não conhece o futuro, mas o acontecimento faz parte, né? Porque ele próprio é quem vai tomar o controle dele, né? Então eles atuarão junto, tanto que o que vai aplacar a ira do próprio Satanás quando ele for lançado das regiões celestes é o próprio anticristo. Então eles atuarão junto, então eles serão parceiros, né? Então quando ele for lançado no mar e na terra, então na realidade o próprio Jesus disse que via a Satanás caindo como um raio sobre a terra, né? E a própria palavra diz que ele será lançado no mar. Então ele se levantará com grande fúria. E o próprio anticristo é quem vai aplacar essa ira dele, justamente porque atuarão junto, né? Atuarão junto. O senhor partilha da visão que o anticristo, eu não debate esses dias, mas é meio difícil, né? Que o anticristo foi predestinado para ser o anticristo, ou é biblicamente difícil falar sobre isso? De que ele foi predestinado, ele nasceu para ser o anticristo. Não, é uma pessoa normal que escolheu isso, que depois ele vai aceitar que o inimigo, né, o diabo, se aposse dele, ter sinais, tudo assim. Eu vejo que, assim como Judas não foi predestinado, eu não vejo ele como sendo um predestinado. Por quê? Porque a gente vê que a própria palavra, ela nos mostra que a sabedoria e a influência que ele vai receber é do próprio Satanás, né? Então o próprio Satanás é quem vai dotar ele de conhecimento e sabedoria. Sim. Então assim, Judas não era o predestinado, poderia ser qualquer um deles, mas justamente Judas ele foi propenso a isso, acabou cedendo porque o diabo viu que havia no coração dele essa realidade. E quando foi que ele viu isso?
Porque Satanás nunca quis Judas, ele queria Pedro. É. Tanto que ele pediu para cirandar. Jesus disse para Pedro: essa noite Satanás me pediu para cirandar com você, eu não deixei que você não ia aguentar. Meu Deus. E agora, quando que ele viu que Judas tinha essa pretensão? A ganância do coração dele. Quando ele viu que aquela mulher quebrou o vaso de alabastro na presença de Jesus, ele logo disse, por que desse desperdício, né? Poderia ter vendido esse perfume e por 300 dinheiro. Um ano de trabalho. Um ano de trabalho. Então, 300 dinheiro, qual que é o dízimo daquele perfume? 30 moedas de prata. Então, o diabo viu que no coração de Judas a pretensão dele era nesse sentido, e ele entrou. Tem alguns que vão ficar bravos com o senhor, que defende que o Judas foi predestinado a... Mas aí também não tem como, né, Não gente? tem como, Sinto né? muito, mas não tem como. Porque o próprio Jesus ele não disse quem Exato. era. Ele disse Sim. que era um deles. Exato. Né? E aí entra naquilo que a gente está falando aqui, se aproveitou da brecha. Né? Sim. Ainda no anticristo, ali a besta que emerge do mar, então seria ele. Tem a besta que emerge do mar, a da terra, o Sim. falso profeta. É que sairão, dentro da linguagem profética, né? A gente vê o que ali, quando fala do mar, da terra, está dizendo que ele sairá das nações, né? Sim. Ele virá das nações, ele É sairá... um poder político e um Sim. poder um religioso. poder político e um religioso, que Maravilha. atuaram junto, né?